Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Olá pessoal, eu sou Mauro Dom Pedro e hoje iremos apresentar a PhD, escritora e pesquisadora Maria Carmen Pereda, autora da trilogia O Sol Negro, e abordaremos hoje o tema Energia Vril, a energia livre. Maria, boa noite, tudo bem com você? Tudo certo, Cris, Mauro, obrigada. Tudo bem, Maria, honra enorme estar contigo sempre. Sem dúvida, super boa noite, Maria. É um prazer, boa noite a todos também. Opa, legal, bacana, vamos lá. Maria, o que é vril ou energia vril? Explica para o nosso internauta. Ok, vamos fazer um pouquinho de mitologia misturada com ciência, né? E ficção. O vril é a força, como escreveu George Lucas para a série de filmes Guerra nas Estrelas Star Wars. A força vital dos deuses é outra descrição, como escreveu o religioso nórdico Robert Blumet, líder de uma religião que ela é odinista, chamada Vrilology, que ele fala do vril, que é nos Estados Unidos. Também chamado de O Campo, ou The Field, para a pesquisadora Lynne McTaggart, que é americana, e é a energia poderosa descrita no romance intitulado The Coming Race, a raça que virá, de 1871, pelo inglês Lord Edward Bulwer Lytton, a quem se refere como tendo influenciado a criação da sociedade vril nazista. Então, a famosa série de filmes Star Wars, Guerra nas Estrelas, popularizou o conceito da força como uma misteriosa fonte de energia que permeia todos no universo. Mas essa ideia ou conceito, ela não foi inventada pelo George Lucas. O reconhecido especialista de mitologia comparada, o George Campbell, descreveu o mesmo princípio sendo utilizado por personagens como Wotan, que é o Odin, em seu livro O Herói Passes. O Campbell era uma espécie de hindu da nova era e a filosofia da força permeou bem os seus escritos, né? Uma importante visão mundial desse conceito está aplicada à filosofia asiática através do conceito do Chi, Ojas, ou Ojas, luz astral, orgônio e vril. Qualquer um que tomou aulas de karatê, kung fu, aikido, reconhece a similaridade do conceito Chi ou Ki com a força. Entretanto, George Lucas olhou para a força de uma maneira mais ampla do que apenas um reservatório de energia. Essa é a parte interessante de Lucas, né? Nos filmes, a força é uma fonte externa que pode ser acessada de maneira apropriada pelo mestre Jedi treinado para realizar fantásticos efeitos, tal e qual o super-homem, né? Ok, maravilha, Maria, maravilha. Maria, o que a ciência moderna acha disso ou como ela o define? Certamente tem muitos cientistas se referindo a ela como uma fascinante energia vril, e eu já vi várias referências a respeito disso. Esse campo de força foi bem definido pelo professor Higgs, o ganhador do prêmio Nobel pela descoberta e, enfim, a comprovação da existência da partícula de Deus, a fonte original de onde provém toda a matéria que é diferenciada. Vamos dar uma visão através da ciência moderna, para a gente poder entender melhor. Então, chamado pelos místicos de éter, pelos físicos modernos de campo de Higgs e a origem da recém-descoberta partícula de Deus, o vril ele pode ser entendido como um mar de luz composto por fótons que aparecem em uma espécie de assinatura frequencial a nível quântico. É a energia que permeia o universo, sendo a fonte de toda a massa, gerando matéria diferenciada da forma como a reconhecemos. No nível mais elementar, assim, da origem de todas as coisas, nós não somos frutos de reações químicas puras, mas sim de uma carga energética em si, que diferencia a matéria e então todas as nossas partes. Os seres humanos e tudo que vive, eles são uma coalescência de uma fonte de energia que se conecta a tudo. Essa é a energia pulsante, é o motor central do nosso ser e consciência. É o que a gente pode chamar de alfa e o ômega de toda a nossa existência. Esse campo de energia é a única realidade para alguns pesquisadores.
Então, cientistas dos mais variados ramos têm feito grandes esforços para explicar a origem do universo, baseados em um montante de energia primordial, que teria sido fixado como o suficiente para ter gerado aquele Big Bang inicial, né, que é uma explosão. Entretanto, devido à constante expansão e inflação, que é aquele inchamento, né, deste mesmo universo onde habitamos, alguns cientistas acreditam que deve haver outro ou outros universos enviando um influxo de energia para o nosso. Então, o universo é uma rede dinâmica, interconectada pelo Vril. Uma boa descrição para ele é o do atual conceito da energia de ponto zero, o Zero Point Energy, que é a mesma que Nikola Tesla afirmava existir por toda a Terra e o universo, possível de ser usada no lugar dos combustíveis fósseis, né? Então, a Lynn McTaggart, que é a escritora do livro The Field, ou o Campo, ela declara que há no universo, tanto quanto no ser humano, uma oculta e original fonte de energia que é responsável por todas as funções mentais, incluindo as mais complicadas do próprio organismo. Ela é a real força, segundo ela, que fornece energia para as funções vitais. Ela é a força que, quando em falta, o corpo se degenerará, mas se concentrado, né, na concentração certa ou sob demanda aumentada, ela irá regenerar os órgãos, renovando a vida. Está ligado até aquele conceito antigo que se falava de vida para sempre ou viver eternamente jovem, né? Então, a McTaggart, ela fala que o campo de força pode ser chamado, esse que a gente pode chamar de Vril, é a única realidade, é um dos muitos pesquisadores que afirmam o mesmo termo. Um outro ponto que parece óbvio é o de todos nós sermos feitos de uma mesma substância original, que depois se diferencia. Todos os seres viventes emitem uma fraca radiação. Interessante que todos têm uma fraca radiação, a qual está ligada aos aspectos das funções vitais em níveis quânticos. É fraca porque nós não mensuramos adequadamente, diga-se de passagem, né? O que outrora foi considerado como uma magia, agora está sendo aceito como ciência quântica. A ciência quântica, no começo, até foi chamado de filósofos mágicos, magos, depois que começaram a conseguir comprovar por experimentos difíceis de serem executados, mas foram comprovados, essa questão do filósofo quântico já está se perdendo, graças a Deus. Então, os magos viraram filósofos quânticos, os filósofos quânticos agora viraram realmente físicos teóricos, né? Isso é especialmente aplicado quando a física quântica aceita, assim, o fato das nossas mentes têm o poder de modelar o mundo à nossa volta e saltar de uma realidade paralela para outra, trocando frequências. Então, por isso, só podemos concluir que haja um design inteligente. Essa teoria do design inteligente que é que surge a vida através de um criador, né? Mas de um criador que desenha inteligentemente, realizado por um grande arquiteto, impulsionado por um propósito, ligado a um padrão quântico por detrás da evolução. Muito interessante. Maria, a criadora da teosofia, Helena Blavatsky, mencionou essa energia Vril em seus livros, né? Sim, várias vezes com o nome Vril e outras com o nome de energia, né? Sim, e os discípulos dela até deixaram isso bem referenciado, escrito assim, com uma passagem interessante, onde eles discutiam com ela, porque ela não queria revelar para eles como manipular a energia Vril, né? Aí eles tentavam ganhar ela no verbo, né? E diziam, nós entendemos o que você diz, a necessidade de estar maduro e preparado espiritualmente para receber informações sobre os segredos e ter o domínio sobre eles, principalmente no que se trata de algo tão importante e poderoso como o Vril, mas não em relação ao tema de forma filosófica. Então, eles estavam ali cantando, queriam que ela desse informações, pelo menos filosóficas, sobre como utilizar essa energia. E, claro, depois eles queriam dar um jeito de aprender a usá-la, né? Mas o perigo existe, né? Quando você entra num nível de força, campo, onde você pode gerar efeitos poderosos, né? E mesmo filosoficamente revelado, leva ao desenvolvimento de poderes ocultos. E se o homem não está preparado, que é o que ela dizia, se vocês não estiverem puros o suficiente, preparados espiritualmente o suficiente, vocês vão aplicar aquilo que o George Lucas
chamou de o lado negro da força, né? Liberando grande negatividade e malignidade, que é o egoísmo do homem que não está maduro o suficiente para pensar mais no próximo do que em si mesmo, né? Isso soa como algo que teria sido dito pelo Yoda para o Luke Skywalker, ou o Yoda tentando controlar o pai dele, o Anakin, para ele não ficar malvado, né? Então, a força vril, a energia vril, ela emana, filosoficamente falando, né, do Black Sun, ou Sol Negro, uma esfera primordial, ou matéria-prima, como se fala na alquimia, no centro da Terra, que transborda em energia que irradia pelo planeta vivo. A força vital da Terra é o vril, filosoficamente falando. E como se fala em Sol Negro, é como olhar o personagem Anakin e entender que a luz e a sombra tá junto ali, as duas polaridades estão juntas, e que na verdade é a escolha do ser que transfere isso para o lado da polaridade positiva ou o lado da polaridade negativa. É sempre a escolha que faz isso. O Anakin, Guerra nas Estrelas, escolheu o lado negro da força. É isso aí, o ser humano, ele na realidade é as suas próprias escolhas, né, Maria? Sem dúvida. Verdade, verdade. Maria, a maçonaria fez alguma aplicação dessa filosofia do vril? Sim, mas depende, né, do qual é o rito e qual é a maçonaria, que a maçonaria tem maçonaria e maçonarias, tantas maçonarias. Então, no rito escocês antigo e aceito, segundo consta em vários livros, sim. Então, quando o maçom alcança o grau 28, 28º, ele é nomeado Cavaleiro do Sol. O oculto Sol Negro, na verdade, é referência para esse Sol interno e não o Sol que brilha sozinho lá no céu. Então, esse Cavaleiro do Sol é o Cavaleiro do Sol Negro, né? Albert Pike, um ex-grande mestre da ordem, se referiu à palavra vril da seguinte forma: o vril é uma das mais potentes forças que um homem poderá acessar, capaz de possuí-la e manipulá-la, poderá revolucionar a face do mundo. Isso lembra bem a teoria do super-homem de Nietzsche, que era compartilhada em versão própria pelos maçons, né? Então, o super-homem de Hitler veio bem depois e fazia parte desse processo de desenvolvimento espiritual, psíquico e físico, para poder acessar e manipular esse tipo de energia. Nossa, quer dizer que o super-homem é um objetivo místico esotérico muito além de ser um personagem em quadrinhos? Que louco, hein, Maria? Pois é, parece esquisito, mas é assim mesmo. Vamos olhar de leve o tema de Hitler e o mito do super-homem, né? Se a gente pegar uma frase de Nietzsche, que inspirou a tantos, inclusive, como eu disse, a maçonaria, né? Que também tem a versão super-homem da maçonaria, né? Então, a humanidade não é objetivo, dizia Nietzsche. O super-homem o é, não? Então, segundo a filósofa e autora de livros que se chama Abir Taha, o mito do super-homem, propagado por Hitler e seus companheiros do Partido Nacional Socialista, estava diretamente ligado a uma doutrina secreta ou nazismo esotérico. Tinha muito a ver com isso, sim, né? Segundo a autora, os nazistas eram fascinados por Nietzsche. Eles gostavam muito do conceito de Nietzsche. A opinião refutada por outros filósofos que negam essa conexão. Mas aí são ideias filosóficas distintas, o fato é que faz sentido essa ligação da Tarra. A criação da política do partido, baseada em um nazismo ideológico, foi primariamente a forma de instituir o culto ao homem que se assemelha a Deus, um homem mais desenvolvido, um homem mais superdotado. Então, sob essa ótica, o homem poderia se tornar um ser mais consciente de sua ligação com Deus, saindo da posição de uma vítima predestinada a julgamentos por erros, né, para a posição de um ser causador com um maior nível de responsabilidade com seus atos e consequências. Então, sob essa ótica, o homem não mais seria convencido quanto à sua origem no pecado, estando limitado à vontade de terceiros para assumir seu próprio poder pessoal e a capacidade de discernimento. Para Tarra, essa autora e pesquisadora e filósofa, esse fundamento está enraizado em uma tradição espiritual pagã, pré-cristã,
focada em criar homens mais capazes e tomar posse de seu próprio destino, né? Tornando-se mais parecido com o próprio Deus, né? A filosofia cristã inverte esse processo, né? Essa filosofia de o homem ser mais capaz de si mesmo, né? Então, essa realidade era conhecida desde a origem das civilizações, tendo sido alterada com o surgimento das primeiras religiões monoteístas, as quais separavam o homem de Deus, aprisionando em um mundo de dominadores e dominados, né? Então, para os nazistas, o super-homem, ele ia além do mito racial focado na fisicalidade. Ele expressava a vontade do retorno ao passado, época na qual o homem viveu na chamada Era do Ouro e da Luz, onde a sabedoria era fruto da fusão da ciência com a espiritualidade, assim simbolizada pela cruz suástica, o sol que girava em sentido anti-horário, buscando trazer de volta a hiperbórea e o mito do homem-deus. Então, não é à toa que se acha suástica, historicamente falando, já até 8.000 anos atrás, em sítios arqueológicos pelo mundo todo. A suástica não era nazista, a suástica foi utilizada pelos nazistas. A suástica é um símbolo muito anterior, um símbolo com esse significado positivo, né? Inclusive então, usada pelos budistas, né? Exato, exatamente. Budismo usa muito, né? Vai falar com o Dalai Lama que ele é nazista, vai ficar meio esquisito, né? Maria, e o que é a força odínica? Ok, é uma outra versão ou visão da energia vril, bonito conceito. A força odínica, ou como ela é conhecida em inglês, Odic Force, quem quiser pesquisar, foi o nome dado na metade do século XIX a uma hipotética força vital, ou força da vida, descrita pelo renomado cientista e pesquisador, o barão Carl von Reichenbach, cujo nome foi inspirado no mitológico deus nórdico Odin. Então, Odic Force ou força odínica. Parecido com o conceito de prana na Índia, ou Ki na China e Vril, ele descreve uma força que envolve tudo que existe na natureza, incluso cristais e seres viventes, como algo parecido com a aura dotada de campo magnético. O von Reichenbach não restringe a força odínica ao conceito dado pelos vitalistas de força vital. Ele vai além. Ele relaciona o magnetismo, eletricidade, luz e calor como fenômenos envolvidos resultantes dessa força, né? Então, um ponto interessante foi o da força odínica ter sido usada assim, para esclarecer o fenômeno do hipnotismo. Esse é um ponto importante para entender como as pessoas e como os sistemas incutem coisas nas outras pessoas e dos grupos e das massas. Então, essa força odínica é uma forma de explicar o hipnotismo e é um tema sobre o qual pesquisas foram feitas e são boas pela Universidade de Edimburgo, né, na Escócia. Alguns pesquisadores correlacionaram as pesquisas feitas nesse campo com a de Franz Mesmer, que é de 1734 a 1815, que é um médico suábio, região sul da Alemanha, criador do conceito do mesmerismo, também chamado de magnetismo animal. Então, aquelas pessoas que têm aquele poder magnético, é uma outra forma de utilizar, que se chama o vril, mas tem gente que tem esse poder magnético para o mal, e são treinadas para isso, que são aqueles hipnotizadores de multidões, né, que falam e os outros ficam presos às suas palavras e acabam executando aquilo que a pessoa fala. Então, o mesmerismo mostrou que essa energia pode ser também utilizada para essa polaridade menos interessante, digamos assim. Nossa, interessante. Interessante. Maria, eu estou entendendo que pelo conceito do vril, matéria e energia é uma coisa só. Então, por que temos uma crise energética? Bom, vou te responder com o parecer do cientista americano Mark Cummings. Esse cara é demais. Eu gostei muito dele, nossa, demais. Então, no Sutra, o coração do budismo, está estabelecido que a forma é nada e o nada é a forma. Isso é uma assertiva algo misteriosa, que agora é totalmente compreensível em termos da ciência, porque, de acordo com a física da energia de ponto zero, toda matéria não é nada mais do que uma modificação do vazio, né? Então, as implicações dessas perspectivas são enormes, porque em lugar de considerar
o vazio, né? O éter, como diziam os místicos, né? Os magos, o vazio, como diziam os cientistas, ou o éter, como uma vacuidade morta, totalmente vazia, resulta que, na verdade, é um infinito campo exuberante de abundância e potencial. E nós mesmos e nossos corpos somos partes de uma continuidade dessa infinita abundância. Então, atualmente, existem várias pessoas que estão trabalhando firme para conseguir elaborar aparelhos que nos permitam obter energia elétrica a partir da energia de ponto zero. E que conseguiram comprovar que é possível, sim. É evidente que existe grande resistência, né, para mostrar tudo o que se sabe a respeito. A ciência de energia de ponto zero demonstra que a realidade mais benéfica é a abundância e não a escassez. E, tristemente, como sabemos, todo o sistema econômico mundial ele se baseia na escassez. Os recursos são escassos e se baseiam no medo. Então, esses recursos que eles optam são recursos que eles falam, vai acabar, um dia vai acabar, né? Então, incute-se o medo. Quando a gente tem a energia inesgotável no universo, que é essa do vácuo, né? Fala-se que existe uma escassez de energia e que devemos competir para conseguir esses recursos limitados. Ou seja, a gente tem que brigar, a gente tem que entrar em guerra, né? Claro, é assim que se pensarmos dessa forma, né? É assim que se tem a guerra do petróleo e a guerra da energia atômica. Então, todos esses métodos de produzir energia contaminam e têm resíduos daninhos para o planeta, pois são obtidos pelo processo da explosão e não da implosão, o que envolve as tecnologias de ponto zero, que são implosões. O problema, né, que na verdade não considero um problema com a energia de ponto zero, é que ela é abundante e grátis. Esse é o problema que não é um problema, né? Porque é um problema para os que não querem que seja grátis. Então, essa tecnologia, de fato, nos permite um mundo no qual teremos toda a energia que quisermos, grátis e limpa, sem nenhum prejuízo para o planeta. Existem várias pessoas que desenvolveram essa tecnologia e estão tendo graves problemas para trazê-las para o mercado. O problema é evidente, que vai limitar a enorme ganância dos controladores da energia escassa. Eles não querem isso. É importante falar sobre as implicações, e esse é um ponto importantíssimo, espirituais, dessa nova maneira de pensar sobre o espaço. Considero que as implicações espirituais elas são ainda mais revolucionárias do que as implicações econômicas. Assim que a consciência da humanidade se elevar com novas frequências, essas tecnologias que demonstram a abundância, elas poderão vir à luz. Isso é inevitável, mas a única resistência para tal manifestação é a consciência do medo, a escassez e a cobiça. Portanto, à medida que mais e mais pessoas reconheçam a infinita abundância dentro de si mesmas, será fácil reconhecer a abundância externa. Creio que a implicação mais importante dessa maneira de considerar o espaço é que saber que estamos conectados a uma fonte infinita e que essa fonte infinita é a abundância do amor e da compaixão, que é magnetismo e coesão. Considero que a partir dessa ótica podemos ver toda a matéria como cristalizações do vazio. Nossos corpos, então, são complexos de assimetria no vazio, que estão sintonizados com esse campo de potencial infinito. O que os cientistas chamam energia, para os místicos chama-se espírito e consciência. A energia não é mais que apenas a superfície de um imenso oceano de espiritualidade viva. Então, em termos de nosso desenvolvimento espiritual, o mais importante é que nós devemos acessar e nos conectar a esse campo de potencialidade pura no espaço. É preciso que cheguemos a estar convencidos que está ali, que existe e que é infinitamente abundante. Nossas crenças são o mais importante fator que constrói a realidade em nossas vidas. Apesar de vivermos em um oceano infinito de abundância, se nós não pudermos crer nele, então não poderemos experimentar essa abundância. Nossas crenças têm o poder de bloquear-nos e evitar que acessemos esses campos infinitos. Mas se conseguirmos crer
que estamos conectados a essa fonte infinita de amor, compaixão e abundância, nós vamos descobrir que, de fato, realmente estamos e será possível para nós aproveitar e canalizar essa energia infinita em nossas vidas. Esse infinito e amoroso mar de energia Avril. Nossa, que bonito, hein, Maria? Nossa, arrepiei, viu? Muito bonito. legal, né? Nossa, Muito... maravilhoso. Chega até a ser poético, uma ciência poética, né? Eu que sou ligado à poesia, né? Mexe muito, porque é a pura verdade. Nós precisamos... Para acessar, a gente precisa acreditar que já existe em nós, né? E usando meu lado Spock, eu sempre digo, mas é pura lógica, porque a abundância é de Deus, a falta não é de Deus. Eu sempre uso essa frase. Com certeza, porque essa é a pura realidade. Ô Maria, uma delícia, né? Fazer essas pautas contigo. E eu quero que você passe para os nossos internautas o seu contato para quem quiser adquirir a trilogia, né? Que já está no segundo, né? No segundo livro, a trilogia Sol Negro. Perfeito. Os contatos para quem quiser conhecer a trilogia Sol Negro podem entrar no site, que é www.osolnegro.com.br e Facebook /O Sol Negro Livro, onde tem os links de compra em cada postagem que a gente faz diária, com informações sobre história, ciência, tecnologia, sobre tudo isso que a gente fala aqui, acaba virando postagens diárias, muito instigantes e muito informativas, com o foco de elevar a consciência e nunca ao contrário. Bom, pessoal, gratidão por estarem conosco, né? Somando talentos, multiplicando sorrisos e compartilhando alegrias, porque é uma alegria fazer o programa Desperto com tanta gente que traz tanto esclarecimento, assim como Maria Pereda. Gratidão, Maria, uma honra. Obrigada pela oportunidade. Enorme estar contigo, com o Mauro e com os nossos Gratidão, Maria. Obrigada. Gratidão, um beijo no coração a todos vocês. Beijão, tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Acabamos de apresentar Programa Despertos.